Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é a altura de fazer aqui um vídeo diferente, para ser um momento indicado para fazer um balanço mais ou menos do que foi o ano 2019 aqui no canal. Se bem que nós não temos só o canal, ou eu não tenho aqui só o canal também, há aqui também o blog, há também as coisas que vou partilhando no Facebook, as coisas que vou fazendo em conjunto com outras pessoas, há muita coisa a correr, até a nível de fotografia também, mas parece-me indicado fazer aqui um pouco da análise daquilo que foi o YouTube, o canal de YouTube aqui dos Jogos no Tabuleiro. Até porque estamos a chegar a uma fase em que começam a surgir mais canais e já há aqui uma experiência de quase 2 anos entretanto, portanto, se calhar é a altura de partilhar aqui algumas coisas que podem ser úteis até para outros criadores, até para analisar aqui um pouco esta realidade, especialmente numa área que ainda é uma área de nicho, especialmente em Portugal, não há aqui grande volume do que quer que seja, de negócios não há de certeza, porque não há qualquer rendimento ou lucro que se obtenha disto, independentemente de algumas editoras por vezes oferecerem alguns jogos, mas não é mais do que isso, e mesmo assim é num valor muito residual. Por exemplo, poderia-se imaginar que cada jogo que eu faço se é oferecido, não é nada disso, sou eu que os compro mesmo, sou eu que os compro e analiso, até porque a maior parte dos jogos que eu faço, que eu analiso, as editoras portuguesas não têm, ou não têm interesse em promover, porque ainda são diferentes daquilo que o mercado nacional procura, ou pelo menos do que se vende em Portugal, porque muitas coisas são compradas através de importação ou de outros sites ou na internet. Acaba por ser um pouco isso, provavelmente por isso é que não há esse volume necessário para suportar um projeto de negócios, digamos assim. Ainda que algumas editoras portuguesas estejam a começar a editar coisas já de uma gama média ou de jogos mais profundos e de especialistas. E isso é provavelmente um sinal do que aconteceu este ano. Eu gostava de reforçar isso. Por exemplo, tivemos o caso da Divercentro de Coimbra, que editou jogos já de escala mundial. Por exemplo, o Wingspan é uma referência. A própria Pitágoras, que andava num registro sempre de jogos mais simples, mais imediatos, fez este ano uma aposta num jogo já médio. Parece um jogo simples, mas é um jogo médio, por exemplo, o Seis Castelos. Temos a própria Devir, que desde já o ano passado começou a editar ainda mais fortemente títulos dos principais títulos mundiais dos jogos dos Eurogames e dos jogos assim mais pesados, e vemos as outras editoras também, mesmo as editoras mais pequenas, a irem buscar alguns dos títulos, ainda que de jogos de introdução e jogos party games, a conseguirem ir buscar alguns títulos famosos. E também o caso da Mebo, com muita produção própria. Portanto, e outras pequenas editoras que vão surgindo, e algumas que até estão a arriscar já entrar no Kickstarter, é muito interessante. Também o caso da What's Your Game, que está situada agora aqui em Leiria, e que também está numa fase de crescimento interessante e de robustecimento daquilo que já era uma grande editora, até com a equipa que foi reforçada. Tivemos o caso também do Costa e do Rola, que editaram o seu primeiro jogo e a partir daí foram continuando, ou seja, com o Winds e na Spielwork, que é uma editora de relevância internacional alemã. Portanto, foi um ano de muito crescimento. Foi um ano que também vimos mais pessoas a interagirem no Facebook. Notou-se isso, especialmente através de concursos que se iam lançando. Foi muito interessante ver, por exemplo, o caso dos concursos de partilha de fotografias que o Nuno Santos lançou no canal do YouTube, no grupo de Facebook, jogos e partilhas e concursos e afins. Já não sei o nome exato, mas quem pesquisar por grupos no Facebook portugueses dedicados a jogos de tabuleiro é logo um dos primeiros que aparece, se não mesmo o primeiro. Portanto, foi muito interessante ver que a comunidade está muito viva e muito ativa. Foi também um ano em que a Leiria.con cresceu bastante no número de participantes, com uma nova sala que encheu também. Foi impressionante, salvo erro, penso que contabilizámos 700 pessoas ao mesmo tempo a jogar, e possivelmente este ano ainda se conseguirá crescer algo mais. Portanto, claramente estamos a ver isto em crescimento. De notar também, por exemplo, a Vorten passou a vender jogos de tabuleiro, a FNAC está com uma dimensão cada vez maior dedicada aos jogos de tabuleiro, a reduzir nas outras áreas de televisões e afins, a roubar área. Ou seja, os jogos de tabuleiro estão a roubar área a outras áreas, na própria loja. Isto é muito curioso ver tudo isto. O facto dos board games de café estarem a começar a aparecer, quer seja o de Vila do Conde, que depois também já cresceu para Matosinhos,
tal como outros cafés que possivelmente não tinham muita relação com este tipo de mundo, mas começam a querer ter também os seus espaços com os jogos. Isto tudo foi crescendo e foi assumindo-se em 2019. Viram-se também bastantes artigos publicados na imprensa nacional e na imprensa local, e isso foi muito relevante. Aqui para mim, no caso para o Edgar, foi também o momento em que partilhámos o primeiro paper, o primeiro artigo científico numa conferência que dá origem a uma publicação na Springer, que é uma conhecida editora académica. Portanto, também foi muito interessante para nós neste aspecto, e o facto também de eu pessoalmente ter ganho o prémio de melhor formador do ano, que está relacionado com o uso dos jogos de tabuleiro. Portanto, aconteceu muita coisa e aconteceram muito mais coisas a muito mais pessoas, novos espaços para jogar. Em Braga, o caso de terem já também a Ludoteca da Estufa, também deve ter sido importante. Também aqui nos Board Gamers de Leiria, em que passámos a ter a nossa própria sede, a Asteriscos, em que vamos ter um local permanente também para jogar e fazer outras coisas. Este foi também o ano em que o canal Playing Season, que também tem blog e tem continuado com as suas entrevistas, lançou o prémio Five Seasons, que também foi, eu acho que é muito importante este primeiro passo para haver um prémio nacional. O Café Mais Geek também tem os seus prémios para distinguir jogos de tabuleiro. Portanto, foi também uma parte importante desse aspecto, haver esse crescimento nesse sentido também do reconhecimento do hobby. Portanto, foi um ano muito animado. Mas queria partilhar também aqui algumas estatísticas então do blog, que já falei muito até de outras coisas que não estava a contar. Portanto, vou aqui à minha cábula e vamos ver. Agora, sobre as estatísticas do canal, eu tenho aqui este computador analógico para me ajudar e registámos, ou seja, foram publicados 184 vídeos, 31.023 visualizações e 1.411,8 horas de tempo contínuo de assistência dos vídeos, com 363 subscritores. O canal neste momento ainda não tem 600 subscritores, deve andar perto dos 590, ou seja, como veem é um pequeno canal, uma coisa muito pequena comparado com outras coisas, algo que está muito longe de qualquer rentabilidade financeira, mas também o objetivo não é esse. O objetivo é enriquecer pessoalmente a fazer, porque é extremamente interessante e divertido. Falando por mim, acho que é mesmo muito interessante fazer isto. Especialmente quando se faz também com os meus amigos, como vocês veem, aqui com as pessoas que vão aparecendo no canal, também é muito divertido fazer isto. Então, mais dados. Agora sobre o tipo de vídeos, fiz aqui também esta análise. 21% das pessoas foram ver os vídeos, ou seja, todo este total que andaram a ver os vídeos no canal. Aquela rubrica que eu tenho dos jogos que gostei de jogar, é curioso, não pensei que isto pudesse ser tão interessante. Estava à espera de outro tipo de interesse por outro tipo de coisas, mas já vamos ver. Enquanto 15% foram para a literatura, também pareceu estranho, porque não registro muitas visualizações neste tipo de produtos e até me parece que fosse daquilo que fosse menos interessante. No entanto, nas estatísticas aparece aqui com destaque. Então, 10% para os tops e recomendações, o que me parecia que devia estar mais acima, porque é normalmente onde eu vejo maior feedback nos tops, e 7.7 só para os tutoriais, ou seja, uma parte residual. Eu até comecei a fazer estes vídeos mais para os tutoriais, pensar que ia ser um contributo relevante. No entanto, vejo que o tráfego não é assim muito importante para o canal. No entanto, parece-me importante continuar a fazer isto, apesar de serem os vídeos mais trabalhosos, porque, apesar de cometer alguns erros e até teres colocado coisas erradas em alguns vídeos, é normal, porque quem joga muitos jogos e vai jogando sabe que é difícil não errar, e só não erra quem não joga, quem não testa e quem não faz vídeos. Mas parece-me que é importante continuar com isto, independentemente de não ser aquela fonte onde vem mais tráfego. E nós aqui no YouTube queremos sempre muito tráfego. Estamos um bocado prisioneiros disso, mas eu não quero reduzir esta dimensão do canal, ter os tutoriais e divulgar os jogos. Especialmente porque parece que é importante mais na parte final da análise. Não é que a minha opinião seja nada de muito relevante, mas pelo menos, ao verem a minha opinião, podem pelo menos discordar dela, e às vezes isso é importante para assumirmos a nossa própria opinião. Outro aspecto também importante é a fonte de onde vem o tráfego aqui para o canal. 43% vem do Facebook, ou seja, a importância da rede social, desta rede social em Portugal é muito importante ainda, é a mais utilizada e é principalmente o nosso melhor modo de mobilizar e de divulgar, especialmente através dos grupos de interesse, porque quando partilhamos em grupos que
de pessoas que aderiram porque gostam de jogos de tabuleiro, temos ali um foco com aquele grupo que tenderá a ser aquele que está mais disponível para ver este tipo de coisas. 24% vem do BGG, do Board Game Geek diretamente, porque eu coloco lá também os vídeos. É um bom local para colocar, embora a língua portuguesa seja pouco utilizada no Board Game Geek, tendemos a usar o inglês. Portanto, é sempre um risco fazer estes vídeos em português, por isso é que algumas pessoas tentam fazer diretamente em inglês, independentemente da sua língua, mas para já ainda não estamos nesse registro. Talvez um dia façamos algumas coisas em inglês, mas para já parece-me importante fazer em português, até porque em português é a língua que nós falamos, que eu falo, e é português que pensamos. Isso é importante depois para partilhar. 10% vem do Google também, ou seja, também há algumas pesquisas diretamente no Google que vêm parar ao canal, o que também é interessante. Do ponto de vista também do YouTube, os youtubers estão sempre a pedir para subscreverem os canais, porque aquilo gera avisos automáticos e porque também é através dos subscritores que podem mais tarde candidatar-se a terem vídeos remunerados. Neste caso, 60% vieram de subscritores e os outros cerca de 40% de não subscritores. O que é curioso, quer dizer também uma grande percentagem vem de fora da rede, ou pessoas que não estão registadas na rede. Isto também é importante ter noção. Os subscritores são importantes, mas há muito tráfego que também vem de fora. Agora, as questões de género. Aqui eu fiquei realmente surpreendido. Pensei que isto fosse um bocadinho mais igual, ou mais equilibrado. Segundo aqui a terminologia de male e female que o YouTube usa, ou seja, homens e mulheres, ou masculino e feminino, não apareceram mais tipos de género, portanto eu vou seguir por estes dois, e realmente a conta acaba por ser residual o restante percentagem. 87,9% foram homens e apenas 12,1% mulheres. Isto está aqui um grande desequilíbrio, o que é estranho. Quer dizer, é estranho, dá que pensar, não é? É estranho porque, tendo em conta, por exemplo, aquilo que eu vejo nos encontros de board gamers, especialmente aqui em Leiria, porque já temos um público já considerável, e até na Leiria Code também, parece-me que a percentagem de mulheres é maior. No entanto, se calhar aquelas que se dedicam realmente ao hobby diretamente, se calhar é bastante mais reduzido, e estes números se calhar revelam isso. No entanto, seria interessante também ver estatísticas com outros canais, porque pode estar relacionado também com o tipo de conteúdos que eu produzo ou que nós produzimos para aqui. Outro dado muito interessante são as idades. No canal aparecem apenas 2 faixas etárias, que é curioso, ou seja, todas as outras nem sequer aparecem. Ou seja, não há ninguém a ver isto com menos de 25 anos, nem ninguém a ver isto com mais de 44. O que revela bem que, se calhar, este ressurgimento dos jogos de tabuleiro modernos é uma coisa muito específica desta geração. Provavelmente uma geração, isto aparece em alguns livros e algumas publicações até científicas e académicas, é um público que já conhece o digital, trabalha com o digital, mas está a recuperar o analógico, ou seja, a partir dos 25 anos já são pessoas que estão, em princípio, no mercado de trabalho, ou a iniciar a vida no mercado de trabalho, e que vão até aos 44, ou seja, foram pessoas que já, em criança, já jogaram jogos de vídeo, que é uma coisa curiosa. Será então que realmente é uma fuga para o digital, uma fuga ao digital para o analógico, para ter esta experiência mais de convívio e de interação pessoal e presencial? É curioso e também estou a fazer estudos de investigação académica neste sentido. É uma área que vou tentar explorar mais no futuro porque me parece bastante interessante e curiosa e pode dar origem até a conclusões sociais interessantes. Outro dado muito importante é a origem, ou seja, o país de origem do tráfego que chega ao canal. 58,4% é de Portugal, 22,9% do Brasil. Tendo em conta a dimensão do mercado brasileiro, da quantidade de brasileiros que têm interesse por isto, também em proporção com a própria população total do país, é um número muito residual. Se o nível de divulgação pelo Brasil fosse realmente equivalente ao que é em Portugal, estes números seriam, obviamente, muito diferentes. E eu noto isso até noutros blocos que tenho, mas de outros assuntos, em que a quantidade de visualizações do Brasil são monstruosas em relação às portuguesas. Neste caso, como é o conteúdo oral, falado, provavelmente o nosso português de Portugal não é bem entendido no Brasil, e preferem, obviamente, o português do Brasil. Isso percebe-se perfeitamente e só quem não lida diretamente com as diferenças linguísticas é que não percebe estas diferenças. Realmente nós, por vezes, temos dificuldade em perceber o português do Brasil e vice-versa também.
E isto nota-se muito. E ultimamente eu tenho lidado com muitas pessoas, especialmente na academia, porque há muitos brasileiros que nós conhecemos em conferências e falamos no mundo académico e de facto, por vezes, há coisas que não conseguimos passar bem a mensagem e precisamos ali de um bocadinho mais de esforço. Tendo em conta que os vídeos é uma coisa que se quer muito imediata, é muito rápida, provavelmente o público brasileiro não estará tão disponível para nos ouvir a nós em português de Portugal. No entanto, também há aqui uma percentagem considerável de cerca de 20% que falta aqui, que depois está diluído por todos os outros países. Eu não sei se não serão, por exemplo, a comunidade portuguesa que está nesses países que vai ver. É possível que sim, não sei. Ou então pessoas que vão ver simplesmente por engano. Especialmente quando são os unboxings, em que interessa mais ver os componentes do que propriamente aquilo que é dito durante o unboxing. Pronto, estas foram algumas das estatísticas. Foi um ano para mim muito interessante, trabalhoso para manter o canal, porque só quem faz isto é que sabe a dificuldade que é ter constantemente conteúdos, e isto de filmar dá muito trabalho, a própria construção de todo o vídeo, a filmagem e depois a edição, ainda que eu não edite nada de especial, até porque nem tenho conhecimentos nessa área, mas tento ser o mais criativo possível, especialmente nos conteúdos. Para quem vai acompanhando, temos aqui, por exemplo, o conteúdo das notícias falsas, que é totalmente criativo. Chegou a haver umas coisas em stop motion, mas não tenho feito. Depois também há a questão das piadas secas, que vamos tentando fazer também, que são criativas. Mesmo alguns dos tops tentamos dar um lado mais humorístico, não com tanta seriedade, porque precisamos de nos divertir com isto também. Ainda que seja um assunto sério, isto dos jogos. E por falar em assunto sério, foi outra rúbrica que criei este ano, que foi a introdução aos jogos sérios aqui no canal, para dar alguns conteúdos aqui na área dos estudos dos jogos, da parte científica, mais técnica, que é também importante, numa altura em que as dimensões de gamification e de serious games e de aplicação dos jogos a contextos de educação ou contextos sérios de treino está cada vez mais em voga e é uma coisa cada vez mais popular. Portanto, também me pareceu interessante fazer essa partilha. Portanto, aqui da parte do canal, falo por mim, mas também falo pelos outros que vão participando no canal. Gostamos de agradecer as vossas visualizações, os vossos comentários, é muito importante, nós adoramos fazer isto, é muito divertido, vamos continuar e esperemos que vocês também gostem e partilhem a vossa opinião, até podem sugerir coisas novas que nós possamos fazer, quem sabe se conseguimos, podemos tentar fazer, porque isto no fundo é para ser em rede, isto é para ser interativo e não é para ser apenas monólogos, tal como eu estive aqui a fazer neste momento. Então já chega, já falei demasiado, foi um 2019 excelente, vamos ver como é que será 2020. Adeus!